A complexidade e diferenças entre indivíduos da mesma espécie não são características únicas dos seres humanos. Creio que até aqui concordaremos, exemplos não faltam, provas indiscutíveis. Entre os felinos temos os persas, os angorás, os pardos, os brancos, os pretos e por aí vai. Caninos não fogem à regra. Na mesma espécie encontramos fila, poodle, doberman, pitbull, vira-lata e por aí seguiríamos num vídeo longo se tentássemos enumerar a todos. As diferenças não se resumem em aparência físicas, são encontradas no comportamento. Os fracos, os fortes, os brabos, os calmos, os carentes, os dependentes, os independentes, enfim, uma variedade enorme. E os seres humanos? Bom, o ser humano, ele gosta de ser o melhor e maior em tudo. Então, se a questão é diferenças, sem dúvida, ele bate recordes. Enumerá-las é irrelevante. Temos apenas que ter consciência da sua existência e aprender a respeitar, pois, mesmo que alguns digam que não, o ser humano é sociável e precisa viver em grupo. Para ter essa convivência, regras têm que ser seguidas. E aí caímos em outro detalhe. Até na espécie das regras existe a multiplicidade. Conceitos sobre elas também não são poucos. Tem aqueles que defendem que regras foram feitas para serem desobedecidas, outros para serem seguidas. Regras sociais, morais, religiosas, jurídicas, regras e regras. Defendemos a liberdade e somos prisioneiros das regras. Administrá-las é o grande desafio. Cada um escolhe a sua para pautar a vida, mas uma em especial tem que ser considerada, pois representa a inteligência. Nada mais relativo que os conceitos certo e errado. Devemos escolher as nossas regras, conhecer o que realmente somos e conviver com a diferença, cada um defendendo o seu quadrado, mas sem invadir o do outro. No vídeo a seguir tem como cenário um grupo específico de seres humanos. Assista-o até o fim, sem esquecer o objetivo do Nadnaravno. O Nadna independente do grupo que pertença na raça humana, ele busca respostas sem se limitar a perguntas, o desbravar do sobrenatural, o aprender sempre, principalmente trocando informações e descobrindo experiências vividas por pessoas iguais ou diferentes de nós. Evite desviar a atenção para o comportamento ou modo de vida escolhido pelos envolvidos. Fundamental não é o julgar o que eles são, fazem ou escolheram para suas vidas. Estamos aqui para entender e concluir sobre experiências que viveram. Em resumo, simples, direto e objetivo, preconceito e discriminação não fazem parte da índole Nadna. Quem ainda se encontra prisioneiro de sentimentos pequenos do plano Terra não está preparado para buscar respostas no sobrenatural. Nadnaravno foi criado para desbravar o desconhecido, trocando experiências em busca da verdade. Ânsia de desbravar o desconhecido rotulado por nós como sobrenatural. O aparentemente inalcançável que habita o imaginário de cada um de nós, infelizmente, de uma forma equivocada. Nada tem de monstruoso
igual a tudo que nos cerca, é composto de anjos e demônios. Cabe a nós descobrirmos quem é quem. Para termos sucesso, precisamos alcançar metas do YouTube impostas a canais novos. E nessa luta, precisamos de você. Una-se a nós, venha fazer parte da família Nadna. Senhor Romário, indo direto ao assunto, eu sou gay. Não pense o senhor que eu uso essa minha condição como cartão de visitas, procurando me justificar ou até mesmo abrir portas em busca de aceitação. Eu sou gay. E por que iniciei dessa forma? Simplesmente pelo fato que gosto, tenho um carinho especial pelo canal Nadna Aravino e ouso me considerar um Nadna. Espero que, quando o senhor receber esse relato, entenda a minha situação. Por que eu estou agindo assim, tipo um pé atrás, fazendo pré-julgamento? Simples, porque até hoje eu só vi relatos, vídeos publicados, comentando sobre experiências vividas por pessoas héteras. Então, senhor Romário, eu estou aqui, de coração aberto, para falar sobre uma experiência que vivi e marcou minha vida, esperando que não seja tratado de uma forma diferente pelo fato de ser, como muitos ainda consideram, uma pessoa diferente. Sou conhecido no meu grupo como Mazinho, mas pode me chamar de Má. Venho de uma cidade média e o que vou contar aqui aconteceu na década de 1980. Imagine, seu Romário, se hoje ainda é complicado para a gente conseguir buscar uma vida considerada normal, pense como era ou como eram as barreiras na década de 80 no século passado. A gente vivia em grupos restritos, eram as nossas comunidades, sempre pulando de um lado para outro e evitando ser atacado, agredido, discriminado de alguma forma. A minha infância, como todos os meninos na minha condição na época, ela foi muito difícil. Primeiro, o desafio de me encontrar. Segundo, o de conseguir ser o que eu sou, enfrentando as reações negativas, que começam na família, depois passam o portão, se espalham pela vizinhança, e aí é um efeito dominó. Foi triste, foi muito triste. Mas, depois de altos e baixos, depois de brigar com a natureza, perguntar por que eu sou assim, por que eu sou assado, por que as pessoas não me aceitam, por que as pessoas não me enxergam como eu sou um cara legal, eu sou amigo, por que não me dão uma chance? Eu resolvi simplesmente me aceitar, me assumir e tocar a vida em frente. Porque eu também discrimino, eu também condeno algumas pessoas. E as que eu mais condeno são pessoas que, iguais a mim, se escondem dentro do armário e, tentando ser o que não são, acabam contraindo um matrimônio, acabam casando com indivíduos de outros grupos e acabam levando infelicidade a inocentes que não têm nada a ver com a sua falta de aceitação. Na época do ocorrido, eu tinha 18 anos e praticamente possuía apenas 4 amigos. Amigos que eu podia contar, que eu podia realmente me abrir, ser eu, viver. Todos eles gays iguais a mim. Tinha o Olavinho, o Xande e o Cicinho. Então imagina, era o Má, o Olavinho, o Xande e o Cicinho, as 4 fantásticas. Só que naquele período, nós vivemos o grande drama, o HIV, a AIDS. A música Cazuza, a minha piscina cheia de ratos, era o hino de um grupo de pessoas que vinham os seus inimigos virarem heróis e também o seu prazer uma sentença de morte. Talvez os mais jovens hoje não entendam esse medo do HIV, mas na época era uma novidade e contrair o vírus era padical. Contagem regressiva para a extrema-unção. A gente costumava brincar que estávamos morrendo de medo de, antes de chegarmos aos 21 anos, todos virarmos purpurina. Entre nós 4,
Olavinho e eu estávamos mais propensos, porque, sendo sincero, Sr. Romário, e não éramos chegados à promiscuidade. O nosso prazer ia além do que conceitos morais podem conceber. Realmente eu fiz muitas loucuras e quando surgiu a notícia do vírus, corri para fazer o exame. Afinal, nós 4 corremos. Graças a Deus, os 4 estavam limpos. Xande era mais na dele. A gente sabia que tinha suas aventuras, mas ele não se abria. Já Cicinho era o casadouro. Ele gostava de relações duradouras. Ele não era de estar trocando de parceiros, não. Ele queria a casinha de cerquinha branca com o seu marido, a sua família. Namorava, desde os 15 anos, o mesmo homem e estava feliz na sua relação. O drama começou quando Cicinho e o seu namorado terminaram. Para Cicinho foi um baque. Ele jamais esperaria que um relacionamento tão sério, que enfrentou tantas barreiras, acabasse assim no dia para a noite. E por uma razão fútil, uma razão muito estranha, que ele chegou a comentar comigo, mas acho que não tem nada a ver eu tornar público aqui. Um detalhe, Sr. Romário, quando eu falo que éramos 4 amigos, éramos amigos mesmo. Era uma amizade, nunca existiu nada além da amizade entre nós. Viajávamos juntos, fazíamos nossas farras juntos, cada um respeitando os seus limites, o seu modo de ser. Éramos amigos. Cicinho, com a perda ou com o fim do seu relacionamento, ele mudou totalmente. Ele ficou uma pessoa calada, normalmente era extrovertido, era brincalhão, era de bem com a vida, gostava de receber a todos na sua casa, gostava de cozinhar, gostava de, tratar todo mundo muito bem. Era o mais simpático, era o mais querido, inclusive nos grupos héteros. Cicinho era uma pessoa única. Não demorou muito a notícia, Cicinho estava contaminado. Ou imagine a revolta de nós 3 com relação ao seu ex. A gente queria pegar aquele cara, mas encher de porrada. Que com certeza, Cicinho não era de pular a cerca. Cicinho não era uma pessoa de buscar aventuras. Não. Então, se ele estava contaminado, seguramente o grande responsável teria sido o tal do amor de sua vida. E Cicinho ele já tinha se desencantado da vida. Ele não queria fazer o tratamento. Ele não queria revelar para as pessoas. Na verdade, ele contou só para nós 3. Cicinho se entregou. Mas se entregou de uma forma tão grande que em menos de 2 meses ele nos deixou. Até hoje a gente não sabe se foi o vírus, se foi a doença, se foi a decepção de estar contaminado, ou se foi simplesmente pelo fato de, depois de ter terminado a sua relação, ele não tinha mais razão para ficar nesse plano. Sr. Romário, do nada, Cicinho foi o pontapé inicial. Uma cidade que até então, a gente já disse, por ser uma cidade média, a gente basicamente conhecia todos os gays da cidade, a não ser, lógico, os enrostidos, o Zé do Armário. E tinham muitos Zé do Armário que a gente olhava assim e dizia, sei. Porque é uma coisa que os enrostidos pensam que fazem, mas não fazem, que é enganar nós que somos do mesmo clã. A gente tem olho clínico, a gente logo percebe, mas se quer ficar dessa forma, que fique. Mas nós tínhamos um clube, a gente chamava de clube, mas na verdade era um bar na cidade, frequentado apenas por gente igual a nós e simpatizantes que na época não eram muitos, ou se eram, não tinham coragem de se revelarem, para não serem, lógicos, envolvidos em boatos, diz, simpatizante é, sei, conta outra, sei. O senhor sabe como é que é, né? Bem lembrado, quando eu falo o senhor sabe como é que é, não é tentar colocá-lo em alguma situação. É que o senhor demonstra ser um homem que aprendeu muito na vida e sabe a que ponto chega a baixaria das conclusões e da maldade dos seres humanos. Estávamos todos em pânico. Uma cidade até então que parecia estar imunizada dessa maldita doença, começamos a perder
um amigo depois do outro, e na verdade descobri que fulano estava contaminado, Beltrano contaminado. Foi assim uma epidemia. O Olavinho foi o próximo. O Olavinho, quando descobriu, bom, o Olavinho e eu, não seria nenhuma novidade, né? Mas daí, Cicinho contaminado, nos deixou. Olavinho contaminado. Claro que Xande e eu corremos para fazer o exame. Senhor Romário, Xande também estava com o bichinho. Só eu, não sei como nem porquê, agradeço a Deus, estava livre, pelo menos até aquele momento, do HIV. Mas eu estava muito triste. Eu estava arrasado. Eu tinha 2 amigos contaminados. Um em estado já avançado. O outro, a doença ainda não tinha se manifestado. E um terceiro, mais querido por mim, o grande amigo. A primeira pessoa que eu me identifiquei. A primeira pessoa que eu tive coragem de sentar e revelar o que eu era. Porque eu tinha nele a reciprocidade, porque ele vivia a mesma situação. Cicinho era meu irmão. Eu queria encontrar aquele ex dele, mas eu ia arrebentar aquele sem vergonha, se é que ainda estava vivo. Porque na minha cabeça, se ele contaminou, ele já devia estar num processo mais avançado. Então, se Cicinho foi, ele poderia ter ido. Se bem que Cicinho foi porque se entregou para a doença. Mesmo na época, quem fizesse um tratamento, tomasse um calhamaço de remédios, conseguia até uma sobrevida aí de 2, 3 anos no máximo, com qualidade, até não aparentava a doença. Mas se não fizesse o tratamento rapidinho, pulava dessa para melhor. Senhor Romário, eu não sei se o senhor já passou por isso, mas eu me senti sozinho no mundo. Eu perdi a minha base, eu perdi meus amigos, eu perdi a minha vida. Eu virei um zumbi. Eu continuava trabalhando, eu tocava a minha vida, mas o corpo cumpria as atividades, mas eu estava longe, eu não saía mais de casa, eu não queria mais festa. Eu só perguntava por quê, o que é isso? Será que eu sou um criminoso? Será que é isso? Por que eu fui nascer assim? Por que eu fui alvo da doença? Bom, eu sei que o senhor vai dizer, não, mas vem cá, essa doença não é exclusiva do grupo homossexual. Eu sei, senhor Romário, mas na época se pensava assim. Na época, a AIDS era uma doença gay. Nós éramos o grupo de risco que poderíamos ser contaminados e até mesmo contaminar se tivéssemos relações com pessoas héteras. Ou seja, a gente já era discriminado. Imagine a doçura no olhar das pessoas que nos cercavam. Eu realmente estava muito triste. Era da casa para o trabalho, do trabalho para casa, até que um dia eu cheguei assim no meu apartamento, ali por 7, 7h30, olhei a cozinha, aí pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou acabar enlouquecendo aqui. Eu vou para o bar. Eu vou pelo menos tomar uma. Porque do jeito que eu era, deixa eu ser franco com o senhor, eu trabalhava. Realmente eu trabalhava, eu tinha que me sustentar. Eu estudei, eu tinha uma boa profissão. Então eu me mantinha, tinha meu apartamento, saí cedo de casa para não ouvir mais aquilo que, sabe, aquela coisa que girava em torno da minha vida. Na verdade, só a minha mãe me dava força. Eu não sei nem se ela aceitava, mas ela continuou sendo a minha mãe. O meu pai se afastou, meus irmãos começaram a me discriminar, não queriam ser associados a ter um irmão gay, enfim, foi triste. Mas feliz mesmo, como eu já disse para o senhor, eu sempre tive assim uma tendência para a promiscuidade, algo que assumo, não me envergonho, não digo que estou certo ou errado, simplesmente eu era assim e assim eu tocava a minha vida. Eu só estava feliz se eu tivesse junto comigo, à noite, uma mesa de bar, minha dose de uísque, o meu cigarro e um homem ao meu lado. Esse era o objetivo da minha vida na época. Então, de repente, ali dentro daquele apartamento, eu meio que surtei, eu digo, eu não vou mais continuar assim, que eu vou acabar morrendo, vou acabar indo fazer companhia para Cicinho, mesmo sem ter o maldito HIV na minha corrente sanguínea. E eu fui pro bar. Senhor Romário, eu cheguei lá, mas o bar não era a mesma coisa. Não era. Eu não estava mais naquele ambiente que tanto me fez bem na vida. Faltavam os meus amigos. Eu estava lá sentado numa mesa, quieta. Ele era bonito, tinha um som, sabe? Era o melhor som da cidade.
Era um ambiente agradável, muito bem decorado, as bebidas de primeira linha. Lá a gente encontrava o que pedisse e pudesse pagar. Modéstia à parte, era um senhor bar. E muitos perderam de frequentar, porque hoje não existe mais, por causa de preconceitos. Mal sabiam eles que eles podiam chegar lá, ficar à vontade, cada um tocava a sua vida, um respeitava o outro, mas isso aí é outra questão, não quero entrar. Mas eu estava ali, de repente, eu percebi aquele homem me olhando. Sabe? Era um homem muito bonito. Um homem muito bonito ali já com seus 30 anos. Muito bem vestido. Porque o bem vestido é uma característica do universo gay, né, seu Romário? Porque vocês pensam que é fácil, as pessoas pensam que é fácil ser viado? Não é não. Bom, viado feio e pobre não existe. Já é discriminado até pelos gays. Então, é um universo que exige que você sempre esteja bem, a sua aparência física é o seu cartão. Você tem que estar sempre muito perfumado, muito bem vestido, cabelo cortado. É o que eu digo, é um mundo cruel, porque nós somos discriminados dentro e fora dele. Mas eu estava ali e eu meio que olhava assim para aquele homem que também não tirava os olhos de mim. Eu digo, ai meu bom Jesus, afasta, que eu não, sabe, eu vou acabar tomando esse uísque, eu vou embora para casa e coisa. De repente, ele chegou na minha frente, eu não sabia o que dizer, ele disse, tudo bem, posso sentar? Eu digo, por que não? Mas ele chegou de uma forma que quebrou a minha resistência. Porque ele disse assim, eu estava te olhando, um moço tão bonito, um moço jovem, esse ambiente aqui tão descontraído, e você aí, introspecto, você está muito triste, o que está acontecendo com você? Sabe quando a gente sente aquela amizade? Sabe quando aquela pessoa chega e fala aquilo que você quer ouvir? Eu digo, realmente eu estou com alguns problemas, eu perdi pessoas queridas. Ele de cara parecia saber o que eu estava sentindo. Ouve assim, sabe? Um encaixe, não dá para explicar. Ele realmente era um homem encantador, não só bonito de aparência. Ele soube dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. De repente, aquele copo de uísque que serviria apenas para eu, sabe, dar uma relaxada e voltar para minha casa, aquela passada rápida no bar, virou um momento de descontração, de beleza, que há muito tempo eu não sentia ou vivia. E ali ficamos por muito tempo. No final, a gente conversando, ele pegou na minha mão. Sabe quando uma pessoa pega na tua mão e você se entrega totalmente para aquele sentimento, para aquela energia? Você confia na pessoa, você está bem, a pessoa consegue invadir o seu escudo de proteção. E aí ele disse para mim, então, vamos procurar um local que possamos ficar mais à vontade. Aí eu falei para ele, meu amigo, não sei, eu não sei nem o teu nome. Ele falou, não, eu sou o Gustavo. Gustavo, mas Gustavo do que? Não, e daí começou a explicar, e coisa, e pá, e continuou naquela insistência. Aí de repente eu digo, quer saber de uma coisa? Por que não? Senhor Romário, quando eu olhei para frente assim, quando eu já estava pronto para sair, ele tinha ido, ele levantou, disse que pagaria a conta, foi lá no bar, disse que pediria a saideira e coisa, sabe, naquela delicadeza toda. Eu vi na minha frente, Senhor Romário, ali estava o Cicinho. O Cicinho olhava para mim, eu me arrepiava todo. Ele olhava para mim, não era com ar de censura, também não era com aquela coisa simpática. Ele olhava para mim com um olhar preocupado e dizia, foi ele. O nome dele não é Gustavo, é Adriano. Foi ele. Cara, eu gelei. Pensa numa bicha assustada. E aí veio aquele homem com as 2 doses, colocou e disse onde nós estávamos. Eu olhei para ele. Você pode me dizer, me tirar uma dúvida? O seu nome é Gustavo ou é Adriano? Sabe quando o cara tá tomando isso, que ele gospe? Isso, que palhaçada é essa, rapaz?
Não, palhaçada não. Seu nome é Gustavo ou é Adriano? Ou será que você tem outros nomes? Paulo, André, Marcos, ele levantou. Você tá louco? Digo, não, aí levantei eu. Ele era forte, mas eu podia encarar. Porque tem gente que pensa que todo viado é mulherzinha. Não é assim, não. As pessoas não entendem que a gente é homem, que gosta de homem, mas não deixa de ser homem. Aí eu encarei, digo, escuta aqui, ô cara, tu é o quê? Tu é o quê? Tu é quem? Tu é o Gustavo? Tu é o André? Tu é o Paulo? Tu é o Marco? Ele me empurrou. Ele me empurrou, me deixa em paz, e saiu. Quando ele me empurrou, eu caí sobre a mesa, assim. Claro, algumas pessoas viram, tinham conhecidos, vieram me ajudar, eu caí meio mal. Aí eu digo, não, eu tô bem, e eu vi ele sair pela porta. Quando eu vi ele sair pela porta, eu fui atrás. Quando eu fui atrás, ele tinha entrado no táxi. Deu tempo, senhor Romário, deu tempo de eu anotar mentalmente a placa do carro. Aí outras pessoas vieram comigo para fora, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu digo, eu não sei, mas vou saber. Bom, no dia seguinte, senhor Romário, eu não conseguia trabalhar. Foi quando eu lembrei da Cíntia. A Cíntia era uma amicíssima minha, era uma menina que eu adorava. Ela, o seu marido, o seu filhinho, eram pessoas que sempre me trataram bem. E o marido dela era investigador de polícia. Liguei, dizendo que eu precisava falar com o seu marido. Ela de cara ligou para ele. Eu fui na delegacia. Ele me recebeu muito bem, eu contei a história, tudo o que tinha acontecido. Ele, tu tem o número da placa mesmo, do táxi? Eu digo, tenho, então me dá. Nós vamos investigar. Digo, pô, cara, muito obrigado, sabe? Puta, valeu, eu sei que é uma bobagem, mas ele não. Obrigado você. Obrigado você. Porque nós estamos atrás da razão de tantos casos de contaminação repentinos na cidade. E a gente acredita que tenha um motivo, algo que não está encaixando. E a gente tem investigado. Talvez essa tua informação nos leve até onde a gente está tentando chegar, e não deu outra, senhor Romário. Foram atrás do motorista de táxi. O motorista de táxi lembrava bem da situação, porque foi a forma que aquele camarada saiu do bar, aquela gritaria, ele estava estacionado na porta do bar, ele meio que presenciou um pouco, ele percebeu um ambiente ruim, e o cara entrou correndo, desesperado, diz, vai logo, eu te pago o triplo, mas sai daqui. Aí o motorista disse onde deixou o indivíduo. A polícia foi no local, no prédio. Ele realmente morava ali. Ele foi tão burro que saiu direto para casa. Não pensou em desviar, ficar em outro local. Eu descrevi o sujeito, motorista do táxi, da mesma forma. Bateram as informações, foram em cima dele. E resumindo, senhor Romário, empresário, casado, Zé do armário, mas que dava suas fugidas. E numa dessas fugidas, ele se contaminou. Quando surgiu a notícia, lógico que a casa caiu para ele, porque na época, pegar o vírus significava ter se relacionado com gays. Significava, então, ter injetado alguma coisa na veia. Significava um passo em falso, ele não soube explicar, ele perdeu seu casamento, a sua empresa começou a andar para trás, e ele jurou vingança. Depois do ocorrido, ele dedicou a sua vida a contaminar o maior número de pessoas possível. E todas as pessoas que ele odiava, que ele rejeitava, que ele chamava de animais, ou seja, os homossexuais. Porque ele era tão do armário que ele não se aceitava. Ele não aceitava, ele não queria, ele não aceitava ser igual. Não, ele era diferente, ele era superior, e ele foi contaminado, e ele saiu destruindo a vida de dezenas, centenas, vai saber quantos, vai saber se era só ali na nossa cidade. Ele já estava há meses nessa missão, ele sabia que ele ia embora, mas queria levar quanto mais ele pudesse levar. O cara se transformou num monstro, uma máquina assassina.
E entre suas vítimas estava Cicim. Sim, Cicim. E depois que terminou o seu relacionamento, estava mal, estava acabado. E eu pude entender o que o meu amigo passou, porque eu entraria na mesma armadilha. Ele, buscando um pouco, sabe, de alento ao sofrimento, deve ter ido a algum local e aquele infeliz se aproximou dele da mesma forma que ele se aproximou de mim. E com aquele poder de sedução, de envolver, ele acabou contaminando o meu amigo, o meu irmão, que não estava mais entre nós, mas se tornou o meu anjo da guarda, porque ele salvou a minha vida. Ele apareceu para mim alertar que eu seria a próxima vítima.